Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos na semana já iniciando a primavera, né? Um mês de setembro, outubro, novembro, enfim. Depois já entrelaça com o verão e temos então dois grandes períodos, aí, primavera e verão, que são naturalmente as estações, imagino, preferidas de todos nós. Para a praia, a gente sai mais, passeia e tal, enfim. Então, vamos curtir a primavera, que a primavera nos proporcione o desabrochar de ideias, de conquistas, então, de avanços nas nossas vidas, na família. Eu acho uma coisa muito agradável, muito bom, né? Essa convivência com os amigos, com a família. Isso nos faz cada vez mais nos sentirmos agregados, porque o homem é um ser agregado e precisa do outro, né? Para que ele possa desenvolver as suas atividades. Carl Jung, que era um famoso psicólogo e tal, criador de muitas coisas na psicologia, ele que acabou brigando com Freud, ele dizia uma coisa muito interessante, que era que quando nós vermos uma outra pessoa, não a vemos ou não a vejamos de outra maneira que não seja uma alma como a nossa alma. Então, veja na outra pessoa uma alma, um ser humano que precisa da sua ajuda e que você também precisa da ajuda dele. E aí as coisas se resolvem da melhor maneira possível. Então, uma bela primavera para todos vocês. Vamos começar o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, claro, sempre com o momento empresarial. E nesse momento empresarial, Cristiano Buchor. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Tá bacana de azul assim, gente. Silvio, muito obrigado. Comemorando a retomada do meu time, né? Ah, claro, então, a retomada do Grêmio. Nesse mês de setembro, né, Silvio? Que é um mês aí que eu comemoro muito, né? Mês do meu aniversário. Muitas pessoas queridas aí fazendo aniversário, acreditando que seja o melhor mês do ano, né, Silvio? É o mês também, é o aniversário do contador, né, da profissão, e também do Grêmio. Exatamente. Tudo junto, né, cara? O Grêmio fez aniversário, eu fiz aniversário. Agora, recentemente, dia 22 foi o dia do contador, onde eu deixo um abraço para todos os colegas, né, que já felicitei, e renovo aqui, né, as minhas estimas a todos os profissionais que levam essa profissão, que é uma profissão de extrema importância para a economia do nosso país. É verdade, é para a saudabilidade das empresas. Uma empresa saudável, ela naturalmente tem atrás de si o desempenho e a astuta do profissional de contabilidade. Perfeito, Silvio. Então, nesse momento empresarial, acredito que seja o tema relevante do momento, que seja a distribuição de lucros, tá? A tributação sobre dividendos, onde vamos refletir agora, né, as novas regras que estão sendo impostas pela reforma. O texto base já foi aprovado, a reforma provavelmente já está bem encaminhada para que seja aprovada. Essa questão da distribuição disfarçada de lucro, Silvio, é uma coisa que vai afetar diretamente a todos os empresários do nosso Brasil, tá? Sejam eles pequenos, médios ou grandes, né? Todos eles têm essa... Exatamente, Silvio. Assim, as empresas do Simples, elas nesse primeiro momento, elas vão ficar fora. As empresas do lucro presumido com faturamento de até 4,8 milhões tendem a ficar fora. Tá? Existe ainda essa discussão, se vai ficar no texto base, sim, mas ainda está se discutindo isso. É provavelmente que essas empresas, Silvio, de até 4,8 milhões, elas tenham uma flexibilização, desde que tenham uma contabilidade regular, envia ECD, envia ECF, distribuam tão somente aquele percentual cabível às empresas do lucro presumido, respeitando as regras de ter, né, todos os impostos em dia, não ter dívidas e tudo mais. Talvez isso seja flexibilizado para esse tipo de empresa. Entretanto, as empresas do lucro presumido acima desse faturamento e as empresas do lucro real, essas vão cair na regra da distribuição de lucro e tributação de dividendos. Silvio, eu fiz uma rápida anotação assim, o que vai refletir a distribuição disfarçada de lucro tão empenhada neste texto base? Um maior controle dos lucros. Hoje, tá? Não se tem um controle tão apurado para essas empresas médias, as grandes sim. Outro reflexo, o pagamento de despesas de sócios, o pagamento de despesas de familiares, ascendentes, descendentes, colaterais, até o terceiro nível, né, de parentesco. Isso vai ser afetado.
houve um pagamento de despesa para esse tipo de situação, vai ser considerada distribuição disfarçada de lucro com a tributação e seus encargos legais, tá, Silvio? Outra questão que eu anotei aqui que vai ser muito recorrente, vai ser a venda de um produto acima do mercado, acima do valor de mercado. Cristiano, mas como que vai ter esse filtro? Não se sabe ainda. O que se tem no texto legal é que, se houver a venda de um produto acima do preço de mercado, ou seja, uma questão subjetiva, né, Silvio, em que vão ter que ser criadas outras normas e outras regulamentações, vai ser considerada distribuição disfarçada de lucro. Uma nova situação que apareceu no texto, Silvio, que é o perdão da dívida. Isso aí muito recorrente, nós profissionais da área do direito recebemos assim: Cristiano, posso perdoar a dívida de um sócio? Até esse momento, isso não vinha sido discutido. Entretanto, agora, este perdão de dívida vai ser caracterizado de distribuição disfarçada de lucro, com a sua tributação sobre dividendos e mais as imposições legais que vão dependendo do caso. Ou seja, é uma nova figura que se cria. Outra questão que eu tenho anotado aqui, que é muito, muito usual, o empréstimo da pessoa jurídica aos seus sócios. Tá? Estes empréstimos também vão ter que ser cuidados, eles vão ser interpretados como uma distribuição disfarçada de lucro. Tá? Hoje isso não se tem como habitual, né? O sócio pega o dinheiro da pessoa jurídica, né? E deixa para a prestação de contas aquela no final do ano ou trimestralmente, para quê? Para apurar os seus haveres. Isso aqui vai ser interpretado como distribuição disfarçada de lucro. Outra questão que eu anotei aqui que é muito curiosa é quando a pessoa jurídica empresta, né, um valor, né, ou seja, inverte-se a situação. O sócio empresta um valor à pessoa jurídica e ele coloca um juro exorbitante, ou seja, o juro acima do valor de mercado, e entramos novamente na subjetividade, será interpretado como distribuição disfarçada de lucro. Ou seja, o determinado sócio emprestou 100 mil reais à pessoa jurídica e coloca um juro de 20% ao mês. Ou seja, esse pagamento de juros está acima do mercado, será interpretado como distribuição disfarçada de lucro. Bem acima do mercado, 20% ao mês. Não, sim, a hipótese que a gente pega é uma hipótese para ficar bem clara. Mas veja bem, Silvio, são situações em que a Receita, né, e a União está muito preocupada, ou seja, ela já pegou todos aqueles gatilhos que ela tem como conhecido de distribuição disfarçada de lucro e já colocou no texto de lei. Ou seja, a reforma ela já vem com essa situação e depois não adianta querer dizer, olha, doutor, como é que eu faço para mim não pagar? Não. Todas as operações foram cercadas e, havendo lucro, o dividendo distribuído, vai ter a tributação, não foi distribuído, foi tentado tirar de uma forma, né, por fora, que a gente diz, né, vai ser considerado distribuição disfarçada de lucro, com a tributação e mais as obrigações. Aquela lição bíblica ainda também se aplica aí, né? Nada há em escondido, né, em oculto, que não seja revelado. Então, te cuida, né? Porque, na verdade, é o seguinte, nós estamos num momento em que a Receita Federal, antigamente, até o cara podia tentar ludibriar a Receita Federal. Não havia mecanismos, instrumentos, né, de acompanhamento, né, de percepção dessas coisas, dessas tramas. Hoje não tem como, né? Hoje a Receita está com um olho gigante em cima de nós e cada operação, cada ação nossa, ela é visualizada, ela é observada. Então tem que ter cuidado. E é por isso, né, Cristiano, que sobe ainda em relevância e em importância a participação do contador numa empresa. Exatamente. E nós temos uma questão, né, Silvio? Assim, fazendo uma observação, claro, dia do contador, isso aqui é uma questão em que valoriza, né, e coloca a relevância da importância de ter uma contabilidade. Ou seja, estes fatos, né, em que a Receita observou são fatos históricos em que o empresário acaba se utilizando para quê? Para que
ocorra essa distribuição de lucros. Até então, despreocupados porque não existia essa tributação. Claro. Hoje sim, com a tributação. A Receita Federal criou a questão do blockchain, né, fiscal, ou seja, a DCTF, todas essas declarações, PED e tudo mais. Ou seja, existe ali um vasto de declarações em que são cruzadas, em que isso daqui vai ter que ser observado, Silvio. Perfeito. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Até outro dia. Muito obrigado, Silvio. Um abraço a todos. Uma boa semana. Nesse momento empresarial. Olá. Ser feliz é, antes de tudo, bastar-se a si mesmo. Na vida, vivemos de sonhos realizados ou a realizar. Hoje estamos onde nossos pensamentos nos deixaram. Amanhã estaremos onde nossos pensamentos nos levarem. Isso aí. Saber dos nossos limites é essencial. Primeiro, para os respeitar e depois para os superar. Os verdadeiros campeões, os humanos mais realizados e felizes, são os que superaram os seus limites. Para tanto, precisamos usar do potencial mental que sustenta nossas vidas e que milhões sequer desconfiam que exista e que está ao nosso alcance à espera para proporcionar o grande salto que sempre almejamos, além dos limites. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito do trabalho, mais especificamente sobre a responsabilidade da empresa na fase pré-contratual pela frustração do contrato de emprego. A responsabilidade da empregadora, ainda na fase pré-contratual, surge naquelas hipóteses em que ocorre a recusa da contratação do candidato, de forma injustificada, quando houver a convocação para uma realização de um processo seletivo para determinada vaga de trabalho disponível. Devido à quebra do princípio da boa-fé e da lealdade entre os contratantes, com a base no artigo 422 do Código Civil. Entretanto, é necessário deixar claro aos ouvintes que a configuração do abuso de direito nestes casos somente é verificada quando já ultrapassada a fase de seleção do candidato. Por exemplo, quando um entrevistador solicita ao candidato a realização de exames médicos admissionais, a abertura de conta bancária para o recebimento de seus salários, entre outras diligências que levam o entrevistado a entender que será contratado, surgindo assim a expectativa da garantia da vaga de emprego. Também é importante esclarecer que a empresa não tem obrigação legal de contratar os candidatos à vaga disponível, pois o empregador tem a prerrogativa de planejar, organizar e dirigir o negócio, conhecido no direito do trabalho como poder empregatício, em suas diversas dimensões, com a base legal no artigo 2º da CLT. Desta forma, desde que justificada a negativa da contratação pelo empregador, por exemplo, exigência de conhecimento de área de atuação, formação técnica ou superior ou experiência anterior, não há qualquer abuso de direito de frustração da contratação. Da indenização. Naqueles casos em que for comprovado o abuso de direito
pela negativa do empregador, quando exigida, as exigências que levam a entender que o candidato será contratado, surge o dever de indenizar. Tal indenização repercute na esfera material do candidato, sendo que, neste momento, avançado no processo seletivo, já havia se constatado a expectativa de, ao menos, a contratação em um período de experiência, sendo cabível a indenização deste período. Além, é claro, da indenização na esfera moral do candidato, uma vez que acaba sendo surpreendido com a negativa, causando sentimentos na sua vida profissional, como o medo, o receio de não alcançar um lugar no mercado de trabalho, além de insegurança e angústia pelo resultado da frustração da negativa. Isso nós temos como base o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Como a Justiça do Trabalho tem decidido nestes casos? Bom, atualmente a Justiça do Trabalho Gaúcha, o nosso Tribunal Regional do Trabalho 4, reconhece o direito de reparação a dano material e moral, somente quando houver os elementos, provas suficientes que indiquem, sem dúvida, ter ocorrido a formação pré-contratual entre os litigantes, pois nessa fase pré-contratual é necessário o respeito à boa-fé, como os exemplos já mencionados anteriormente, a exigência de abertura de conta bancária, a realização de uma bateria de exames médicos, troca de mensagens por e-mail, confirmando a garantia de vaga do empregado. Hoje também, nessa fase moderna de comunicação, onde as pessoas cada vez mais se comunicam instantaneamente, utilizando os aplicativos como WhatsApp, Telegram, Instagram, entre outros, podem ser utilizados como prova. Assim, receber informação profissional qualificada pode evitar que o empregador venha a sofrer uma ação trabalhista na qual não tenha que arcar com o pagamento de valores muito maiores do que aqueles que pagaria, caso tivesse agido corretamente desde o início. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, saudando novamente a primavera, está aí a primavera, uma estação maravilhosa, né? Desabrochando as coisas, as flores, o perfume, coisas boas. Então, e nós estamos recebendo nesse espaço aqui a Rosemary Sangali Mendes, que é gerente de auditoria da Russell Bedford, daqui do Rio Grande do Sul. Rosemary, de Veranópolis, que beleza, Veranópolis é a capital brasileira da longevidade, tu vai durar bastante, né? Pretendo, pretendo, Que legal, mas Veranópolis é muito legal, é uma cidade assim muito simpática, muito acolhedora, sim, né? Tu estás há quanto tempo aqui em Porto Alegre? Eu estou em Porto Alegre desde 88. 88, Exatamente, vim para estudar, na época... Cidade do interior, faculdade não tinha, né? Verdade, Vim para estudar, para fazer uma carreira, porque eu queria fazer uma faculdade, lá não tinha, né? Tinha Caxias, mas aí viajar para Caxias toda semana era complicado, todo dia é complicado, né? E aí eu vim para Porto Alegre para estudar, fiz faculdade, hoje tenho 2 faculdades, na época concluí uma na PUC com Ciências Contábeis e já iniciei a outra fazendo Direito. É uma boa dobradinha, né? É uma boa dobradinha, exatamente. Mas não contador. atuei como direito, porque para mim direito foi mais um complemento, assim. Mas ele é muito eficaz, é muito importante, Sim. é um instrumento legal acoplado à contabilidade, né? Sim, A ciência sim. contábil, né? Ajuda bastante. Claro que ajuda. Bastante. E como eu sou apaixonada por auditoria e já estava na função da auditoria, né? Então, segui carreira e estou aqui até hoje. A auditoria, na verdade, é uma luz das contas, nas atividades da empresa, Exatamente, né? exatamente. A gente fala em luz porque, na verdade, a auditoria, ela permite que a empresa tenha segurança, tenha condições de se fortalecer internamente, né, para atuar no mercado, né? Sem problemas, porque hoje nós sabemos que tem muito empresário que está nos assistindo, inclusive, que muitas vezes tem problemas com a Receita Federal, Sim. com o Banco Central, etc. e tal, não porque ele queira, mas por falta de conhecimento, né, de uma assessoria como a Russell Bedford oferece. Exatamente. A Russell, entre vários segmentos de trabalho, temos auditoria, consultoria, assessoria jurídica, temos vários segmentos. E a auditoria é um dos segmentos fortes na Russell. Hoje a nossa empresa está dividida em regionais,
né? Temos regional aqui, temos São Paulo, Rio, Minas, Goiás, temos várias, Santa Catarina também, temos várias regionais. E cada regional tem o seu escritório, tem a sua direção, tem o seu corpo técnico. Antigamente se viajava bastante, hoje não mais tanto. Hoje se concentra mais Rio Grande do Sul. A nossa regional é Rio Grande do Sul. É uma regional bem forte aqui, né? Eu me lembro, assim, tu falasse essa aqui porque a Russell Bedford, ela é uma empresa desta área e toda, né? Que ela se preocupa em se aperfeiçoar. Exatamente. Para que esse conhecimento que ela tem, sempre aperfeiçoado, seja transmitido e traga os efeitos benéficos para as empresas clientes, né? Eu me lembro muito bem, viu, Rosemary, que logo que eu comecei na minha vida profissional, eu trabalhei muito com médicos, corporativos médicos. E os médicos, naquela época, no começo da década de 70, eles tinham uma expressão que eles usavam assim, que é a questão da educação continuada. Exatamente. A educação continuada, o que é? Nunca deixar de estudar. Isso. Nunca deixar de se atualizar. Vocês fazem isso lá na Russell? Sim, nós somos capacitadores para a educação continuada. Estamos com um programa bem forte de educação continuada. Inclusive, semana passada mesmo, a gente concluiu uma semana inteira de treinamentos. Isso dá um certificado aos profissionais e que todo auditor ele é exigido pelo nosso Conselho Regional e Federal de Contabilidade, né, dessa educação continuada. Nós temos alguns registros, que é o CNAE, que é o registro Bacen, CVM, agora a Previc também está entrando no mercado, está entrando na regional. E dentro de tudo isso, a gente é obrigado a cumprir algumas horas de educação continuada. Isso tem que comprovar, senão a gente perde o registro. Tá? Dentro disso tudo, a Russell promove esses cursos, né? E agora, recentemente, a gente concluiu um deles, de capacitação. Tá. Isso aí, naturalmente, isso envolve quase todo o corpo técnico da empresa, né? Sim. Como é que na prática funciona isso? Nós temos um comitê de educação continuada que promove todos esses cursos, que está empenhado o tempo todo tá, em organizar esses cursos, né? Os profissionais de dentro da própria empresa ministram esses cursos, tá? E todos os profissionais ligados à auditoria, e mesmo quem não está ligado à auditoria, que também são da Russell, ou de fora também podem participar desse treinamento, desses cursos. Perfeito. E a tua área de atuação é só no Rio Grande do Sul? Sim, a nossa área de atuação é a Regional Rio Grande do Sul, atua na Rio Grande do Sul mesmo. Eventualmente, se há necessidade, a gente faz algum trabalho fora do Rio Grande do Sul. Mas hoje a gente está concentrado no Rio Grande do Sul. E dentro da nossa regional, a gente tem vários trabalhos que a gente desenvolve, várias áreas. A gente tem lá a Bacen, que são as instituições financeiras, nós auditamos hospitais, nós auditamos várias empresas. Vários segmentos da economia. Sim, vários segmentos da economia, exatamente. E é interessante, né, o Rosemary, porque, na verdade, a gente que trabalha nesse meio, eu não estou diretamente ligado a isso, mas pela minha experiência, pelos meus estudos, meu conhecimento nesta área de economia, eu trabalhei muito na questão do mercado de ações, em bolsa de valores. As empresas precisam, né, desse guarda-chuva de uma instituição como a Russell Bedford, porque isto permite que elas tenham uma vida saudável, esteja sempre alinhada com... Porque normas do Banco Central, das instituições financeiras de fiscalização do governo, saem todos os dias, são atualizadas, e quem está por fora disso sofre as consequências. E isto tem um efeito danoso para a empresa até. Então, é uma questão até de sobrevivência da empresa. Exatamente, exatamente. E nós temos uma preocupação muito grande com relação a isso, até porque o nome da empresa sempre está envolvido. Claro, né? com certeza, e a instituição, gente, né? Exatamente, como instituição. Hoje, assim, a gente tem alguns trabalhos que exigem a presença de um profissional qualificado, exigem a presença de um especialista, existem algumas normas que exigem um especialista nesse sentido. Um dos exemplos que eu posso trazer para você é a questão do atuário, tá? Que nós temos alguns trabalhos que exigem algumas áreas de previdência complementar, entidades abertas, fechadas, regimes de previdência própria, empresas que possuem encargos e obrigações pós-emprego e que essas auditorias elas necessitam de um atuário. Hoje a Russell tem especialistas nesse sentido que desenvolvem esse trabalho
e que são profissionais ligados à nossa empresa e nos ajudam, nos dão um conforto na emissão do nosso relatório de auditoria. Então, a Russell se preocupa muito com isso. Esse profissional tem que ser um profissional habilitado, ele tem que ter desenvolvido, tem que ter cumprido com todas as exigências, um profissional que envolve uma faculdade de ciências atuariais e tem um registro no IBA, que é o Instituto Brasileiro de Atuarial, e pode estar desenvolvendo esse trabalho. Nós somos muito preocupados com essa questão, porque não é só a opinião do auditor, mas sim deste especialista. Perfeito. Também. Como é que vocês estão voltando já à atividade normal, digamos, atividade normal que eu quero dizer, assim, presença já mais maciça dos funcionários, a coisa está voltando lá na Russell ou tem ainda algumas restrições? Sim, a gente tem feito um regime misto, Sim. Tá? Normalmente a gente está no escritório uma vez por semana, nós da nossa regional estamos no escritório uma vez por semana em dias alternados, eventualmente no mesmo dia. Mas a gente está entrando num regime híbrido, assim, não estamos se preocupando muito com essa questão ainda. E o home office parece que veio para ficar, inclusive, em instituições como a de vocês, né? Sim, os nossos auditores atualmente estão fazendo o trabalho home office. Eventualmente, um ou outro cliente que exige a presença do nosso auditor. Até porque há momentos específicos que a presença é importante, a troca de informações, até para o grupo, para o agregamento do grupo, isso é importante, é fundamental, o ser humano precisa disso, né? A integração a gente precisa nesse sentido, exatamente. Sentir o calor humano, olhar nos olhos e tal, isso aí revigora muitas pessoas. Eu sei disso porque muitos médicos, aqui desceram muitos médicos, daqui a pouco está chegando um dos médicos que trabalha aqui conosco, e ele diz isso, por exemplo, isso é uma coisa que, esse efeito devastador da coisa é nas crianças, né? Que ficaram muito tempo fora da escola, não perderam aquela identificação e aquela identidade com os colegas, aquele convívio. Isto também, claro, que se reflete na empresa. Com certeza, com certeza. Alguma coisa mais que tu gostaria de acrescentar sobre a Russell Bedford? A Russell é uma empresa que está no mercado já há bastante tempo e se preocupa muito com a nossa opinião de auditoria. Os nossos profissionais estão constantemente se capacitando. Né? Exatamente. Atualmente, a gente está com o ingresso de alguns trainees, que é um projeto novo que a Russell está implementando. Aliás, este ano, assim, em 2021, vários projetos novos. Nós tivemos lançamento de 2 livros, estamos com mais alguns regulados na forma, como a gente diz. Na forma e no forno. Na forma e no forno, exatamente. Estão sendo desenvolvidos pelos profissionais da Russell, estão sendo escritos pelos profissionais da Russell. Tem um deles que envolve o Bacen, que é algumas instituições financeiras. Tem um outro que é regulado sobre a Previc, o outro sobre a CVM e o outro sobre gestão de pessoas. E hoje estão começando, no total da empresa, 15 trainees. Que legal. Exatamente, são pessoas que a gente vai estar formando, estão saindo da faculdade de Ciências Contábeis ou se não saíram, estão saindo. Estão ali na Exatamente, recém saíram, estão saindo. Perfeito. E nós vamos, nós vamos estar construindo com eles, nós estamos mostrando o que é auditoria para eles e dando os primeiros passos. E no futuro serão os nossos auditores sêniores. E quer dizer, garantindo o futuro vitorioso da Russell. Exatamente. Rosemary, muito prazer em conversar contigo, saber dessas coisas naturalmente que a Russell passa para o mercado, que nós precisamos ter uma economia, eu sempre defendo a economia forte, e ela começa com a fortaleza interna da empresa. Exatamente. E essa fortaleza interna da empresa, essa estrutura toda, ela tem esses pilares, e um dos pilares importantes é um trabalho como faz a Russell Bedford, né, que é fortalecer os mecanismos internos, financeiros, administrativos, fiscais das empresas, que aí elas podem ir para o mercado e vão ter uma competição sadia e com certeza será vitoriosa. Obrigado, Com certeza. Eu até saber que tu é de Veranópolis. Eu sou de Uruguaiana, eu fico com uma inveja de pessoa que mora aqui perto, que pode seguir ali. A minha Uruguaiana fica a 620 quilômetros daqui. Tu vais muito a Veranópolis ou não? Até um tempo atrás eu ia todo final de semana. Que legal. Em função dos meus pais, que ainda estavam vivos.
e para cuidar também um pouco deles, estavam doentes. Hoje já não tanto mais, porque os dois faleceram. Minha mãe faleceu com 91 anos e o meu pai faleceu com 96 anos. Isso, a capital da longevidade no Brasil. Exatamente. Olha, Rosiane, muito prazer em te conhecer aqui e saber, o espaço sempre está evidentemente à disposição da Hansen, né? São nosso parceiro, e essa mensagem que vocês passam é fantástica porque ela significa vida para as empresas. Tá? Exatamente, é vida para as empresas. Perfeito, obrigado, até uma próxima. Até mais. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Iniciando o nosso quadro de saúde aqui no programa Economia e Desenvolvimento, hoje estamos recebendo a doutora Aline Favarin. A doutora Aline Favarin trabalha com direito de família e vem nos explicar um pouquinho mais sobre uma questão que tem sido muito pulsante dentro do trato da questão da saúde dos idosos. Hoje nós temos uma realidade onde várias pessoas com já a faixa etária correspondente ao que a gente chama da faixa dos idosos, né, acima de 60 anos, mas que ainda têm os seus pais, né, vivos. E os paizinhos, né, mãezinhas, têm em torno de 85, 90, 95 até 100 anos. E muitas vezes já são idosos cuidando de super idosos e que precisam de uma atenção especial, em particular na questão da governabilidade, vamos dizer assim, da situação da família, né? Muitas vezes há necessidade de que outras pessoas possam se agregar no cuidado desse idoso e algumas vezes existe uma dificuldade de compreensão de como fazer para poder organizar, administrar melhor isso. Doutora Aline, é uma satisfação lhe receber aqui no nosso programa. E queria saber, então, como é que a senhora vê essa questão hoje da famosa curatela, né? O que a senhora pode nos dizer disso? Eu que agradeço a oportunidade, obrigada, até para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante e que realmente causa muitas dúvidas nas pessoas. Eu acho importante a gente iniciar dizendo que o direito ele é dinâmico, ele acompanha a evolução da sociedade. Então, a curatela, houve mudanças em relação a ela nos últimos anos. Então, de início, assim, é importante dizer que a origem de tudo isso veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, que ele veio para garantir todos os direitos das pessoas com deficiência e as pessoas que não podem manifestar sua vontade por alguma razão. O que acontece com o idoso, muitas vezes, numa certa idade, né? Isso. E aí, a ideia do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei, foi preservar cada vez mais a autonomia e a independência das pessoas que possuem alguma deficiência ou mesmo a situação dos idosos que, por alguma causa, uma doença neurológica, às vezes, normalmente a gente pensa no Alzheimer, né? Exato. Não podem se manifestar, não conseguem manifestar sua vontade. Então,
as pessoas ficam pensando que hoje em dia a curatela é a pessoa não se governa mais para nada, assim, ela vai ter uma pessoa que vai dizer para ela o que ela faz, o que ela ditar para ela a vida dela, assim, isso é uma questão que para os idosos ela é bem complicada. Eu, até por experiência pessoal, eu sei que é bem complicado a gente internalizar na pessoa que ela precisa de ajuda para alguns atos. Então, a curatela, ela hoje está restrita à questão do patrimônio. É questão patrimonial e questão negocial, que a gente chama no direito, assim, mais tecnicamente os termos. Então, na verdade, é para que a pessoa tenha alguém da família, de preferência, né? Se a pessoa tiver um familiar, a ideia primeiro é no cônjuge ou no companheiro. Só que, às vezes, os idosos já não têm mais, já são viúvos. Então, depende dos filhos, na maioria dos casos. Então, seria filhos, mas aí filhos, assim, que a pessoa seja próxima, o filho que a pessoa tenha a melhor relação, assim, porque às vezes a gente sabe que as famílias também possuem muitos conflitos, os seus conflitos internos, então algum filho é mais afastado. E aí depende também da questão do patrimônio. Às vezes, quanto mais patrimônio a pessoa tem, mais conflitos dentro da família. Então, é importante que a pessoa que for selecionada para ficar responsável pela curatela do idoso, que ela seja uma pessoa que tenha a melhor relação com este idoso. Então, isso quem define é o juiz. Assim, a curatela, a gente tem que entrar com um processo judicial para... Não é o próprio idoso que entra, na grande maioria das vezes, porque primeiro ele não quer ajuda de ninguém, ele quer continuar se governando, como a gente chama. Mas é importante que o familiar que perceba que a pessoa já está tendo alguma dificuldade daqui a pouco para interpretar algum documento importante. Lidar com próprias questões de valores, né? O próprio recurso, o próprio dinheiro, muitas vezes o autocuidado também, né, doutora? Isso, a pessoa daqui a pouco não consegue mais lidar com dinheiro, como a gente chama, né? Como a gente costuma dizer, a pessoa fica R$100 para ela ela não sabe mais muito bem se administrar os R$100, ela não consegue gastar os R$100, ou ela gasta os R$100 em bala, vamos supor, assim. Não tem noção dos valores mais. Ela começa a ter dificuldades, né? Daí, por qualquer demência, né? Perfeito. E, doutora, na verdade, assim, a senhora percebe também que, obviamente, existe, via de regra, alguns conflitos, né? No momento que se tem que tomar uma decisão nesse sentido. Mas isso envolve tão somente as questões de patrimônio ou muitas vezes a necessidade de se tomar as decisões do próprio autocuidado dessa pessoa. Por exemplo, a família ter a chance de colocar um cuidador, eventualmente contar com o apoio de um residencial geriátrico, né, de técnicos, de pessoas especializadas para oferecer esse cuidado para o seu ente querido. Isso também pode ser objeto da curatela? A curatela, como eu disse, assim, a ideia é que cada vez mais a pessoa tenha a sua autonomia, a sua independência preservada. E a gente sabe que muitos idosos começam a apresentar algumas dificuldades, mas eles ainda têm aquela condição do autocuidado, da higiene. Eles conseguem administrar, porque normalmente o que acontece? Os principais problemas surgem na questão de patrimônio, né? Do cartão do banco para sacar aposentadoria. Normalmente surgem assim os conflitos. E a curatela, a preferência é que ela seja realmente focada nessas questões, para que a pessoa tenha todos os outros direitos preservados. Então, trabalho, que também é uma questão bem complicada quando o idoso começa a perceber que não consegue mais trabalhar, né, da mesma forma que antes. Então, eu acredito que essa questão, até junto à família, tem que ser feita com bastante cuidado quando a pessoa ainda tem, assim, de certa maneira, suas faculdades mentais preservadas. Mas, claro, quando, dependendo da doença, daqui a pouco neurológica que a pessoa tenha... Quando o processo avança, na verdade, qual seria o melhor instrumento aí, doutora Aline? Quando vai avançando, daí sim, a gente tem que fazer a curatela até para a questão
a gente nunca, né, está livre de precisar negociar um bem Exato. para custear o tratamento até numa clínica geriátrica daqui a pouco, se a pessoa não tiver condições de pagar um cuidador para ficar em casa. Então, aí tudo que for relativo aos bens dessa pessoa idosa, se tiver que ser alienado ou até alugado para custear, isso tudo tem que ser feito mediante processo judicial, porque daí tem que ser prestadas contas para o juiz. O juiz ele vai verificar exatamente qual é a situação da pessoa, se ela realmente não tem condições de administrar o patrimônio, se ela precisa de ajuda, se ela precisa ser representada para isso. Porque a gente sabe que há casos em que a pessoa ainda tem as suas faculdades preservadas, mas ela dispõe dos bens dela como lhe convém, e alguns familiares não gostam, alguns filhos não gostam. Perfeito. Quer vender a minha casa, quer vender a casa, mas e depois, quando a pessoa falecer e houver um inventário, não vai ter mais a casa. Então, assim, os conflitos familiares são bem complicados, mas a curatela, o juiz procura ele realmente identificar toda a situação para ver o que é melhor para o idoso. Oferecer uma melhor decisão nesse sentido. Isso, para o idoso. E esses conflitos, a senhora tem percebido, assim, dentro dessa sua área de atuação, né, da área da família, eles realmente são muito intensos, são conflitos que muitas vezes levam a grandes divisões familiares também. Como é que a senhora tem visto que a própria figura do advogado, né, que atua na área da família, poderia contemporizar todos esses interesses, né, em relação a filhos, né, e toda a questão patrimonial e, principalmente, o cuidado do idoso? Porque a grande preocupação que a gente tem é como fazer para que esse cuidado seja um cuidado de excelência, seja um cuidado que realmente seja fornecido, esse idoso não seja negligenciado, né? Ele possa realmente receber tudo aquilo que o Estatuto do Idoso prevê para ele, né? Em termos de direitos, né? E de confortos nessa fase da vida. O papel do advogado, eu entendo que ele é bem importante na questão de mediar esses conflitos familiares, porque a gente sabe que, às vezes, toda a família realmente está com boas intenções em relação ao idoso, mas todo mundo tem a sua vida, então todo mundo trabalha. Às vezes a gente percebe que o idoso não está mais conseguindo ficar sozinho, não é mais seguro que ele fique sozinho em casa, por exemplo. Aí a gente pensa, bom, vamos botar uma pessoa para ficar com ele, um cuidador, não precisa ser um enfermeiro, porque ele só precisa de ajuda, de companhia, assim, para as questões de casa. Mas aí algum filho pode ser bom, mas quem sabe ele não fica melhor num residencial geriátrico. E isso é uma questão bem complicada para a família, porque a sociedade tem a ideia das casas geriátricas como um lugar que a pessoa vai ficar sozinha, né? Ninguém vai aparecer, ninguém vai visitar. Então, às vezes os conflitos começam aí. O que não é a realidade, né, doutora Aline? Isso que é o mais dramático, né? A gente percebe muitas vezes esse temor, né, das famílias em relação a coloco um cuidador ou coloco dentro de um residencial. Muitas vezes as pessoas não percebem que o residencial não é um ponto de espera para a morte, mas sim um ponto de convivência, um ponto nessa fase da vida do idoso, onde ele vai efetivamente conviver com outros idosos, interagir com outras pessoas e receber o cuidado também técnico adequado de profissionais de saúde, né? Dentro de um sistema que muitas vezes previne a própria família da situação de ter que arcar com questões trabalhistas com os funcionários que eventualmente contrataria para darem o cuidado domiciliar, né, doutora? Isso acaba acontecendo também? Também, porque quando a contratação de cuidador também tem que ser feita de acordo com a legislação trabalhista, então são vários processos que têm que ser observados, porque depois, claro, a pessoa está sujeita a sofrer uma ação trabalhista, dependendo se não seguir exatamente as regras. E não vai ser contra o idoso, vai ser uma ação trabalhista contra o curador, na verdade, por não ter agido no momento correto ali, né? Se houver curatela, então... Mas o papel do advogado eu entendo que é importante para isso, para mediar os conflitos familiares em relação a todas essas questões. Perfeito. Doutora Aline, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso quadro de saúde do programa Economia e Desenvolvimento.
Mais uma vez, uma satisfação contar com a sua audiência e até a próxima. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui o nosso parceiro do programa, o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui, né? Sempre trazendo informação importante, dando um rumo em algumas coisas que acontecem na economia e, sobretudo, nos impactos que isso tem no mercado. Nessa semana aí, houve um aumento da Selic, que é o juro básico da economia, que o Banco Central utiliza, inclusive, na questão de uma política econômica, monetária e fiscal para conter a alta dos preços. Mas esse aumento, que foi para 6,25 pontos percentuais da Selic, Gustavo, tem um reflexo muito amplo e até muito forte na economia, né? Em alguns segmentos, né? Sim, Silvio, eu tratando mais do mercado imobiliário, né, a gente avalia o seguinte, se nós observarmos, nós vínhamos vindo numa taxa Selic de 2%, né? A taxa Selic, eu trouxe aqui um dado, em março de 2019 estava em 6,5%, e quando iniciou a questão Covid, aí por março deste ano, nós tínhamos do ano passado, nós tínhamos ela em 3%, depois ela caiu a 2%, e o governo manteve essa taxa, o Banco Central manteve essa taxa durante quase todo o período de enfrentamento forte da Covid em 2%. Com isso, a gente viu no mercado uma regressão das taxas de juros de financiamentos de longo prazo. Então, nós tivemos hoje, e temos ainda, financiamentos imobiliários de longo prazo com uma taxa de juros de 3,5%, 3,25%, 4,65%. Hoje pela manhã eu fui consultar o mercado, os agentes do mercado, e estava observando, estava tentando tirar o reflexo a observação do reflexo do aumento da taxa Selic neste mercado. O que nós vamos ter, Silvio? Nós vimos vindo com o mercado da construção, o mercado imobiliário, como um dos únicos que conseguiu sobreviver muito bem à Covid. Ele não só foi resiliente, como ele expandiu, cresceu. A questão da aquisição das moradias mais amplas, da sua segunda moradia, os imóveis do litoral, imóveis na serra, gerou muita demanda, são muitas as incorporadoras que estão investindo nesse mercado. Esse mercado se acostumou a financiar o produto final a uma taxa de juros, né? A um índice de correção monetária que até então era o INCC e passou a ser o IPCA. O reflexo do aumento da taxa de juros vai se dar em aumento também do IPCA. Então, se nós formos observar, hoje eu estava pegando um dado aqui, hoje nós estamos tendo um IPCA dos últimos 12 meses em 9,68%. Então, tu imagina, Silvio, tu financiou a tua casa e ela está subindo o teu financiamento em torno de 10% ao ano. Então, a taxa Selic acaba impactando sobremaneira no mercado imobiliário, que era um dos últimos mercados que conseguiu sobreviver muito bem à Covid. Nós temos também um outro dado, que é que esse movimento de subida da taxa Selic, que não vai parar aqui, já se espera em outubro mais 1 ponto percentual, se espera que ao final do ano se chegue próximo da barreira de 10%, né, vai trazer uma retração para esse mercado. Portanto, vai trazer estagnação, vai trazer recessão para um mercado que até então estava se mantendo, estava passando bem nesse cenário.
Então, você que está imaginando ou prevendo hoje fazer um financiamento habitacional, é muito importante que você negocie muito bem a sua taxa hoje, porque são períodos muito longos de financiamento. São períodos em que certamente essa taxa de juros vai regredir e você vai estar atrelado, vai estar amarrado a um contrato com uma taxa mais elevada. Perfeito. Aliás, a construção civil sempre foi um colchão assim, né, de suporte da economia, né? Nos momentos de crise da economia, eu já com essa experiência toda, sendo economista também, tendo atuado mais no mercado financeiro há muitos anos, na verdade o setor da construção civil ele é absorvedor de mão de obra. Muito. Hoje a mão de obra mais qualificada do que tempos atrás, mas de qualquer maneira ele é grandemente concentrador de mão de obra, é importante isso numa retomada da economia, né? Então, claro que a política econômica, ela tem, o juro exerce um papel importante na questão do financiamento, ele tem que ser mais baixo para poder atrair investimentos, mas também no setor de captação de recursos ou de aplicação de recursos. Então, esse juro, esse equilíbrio do juro no mercado é uma coisa muito complicada do governo conseguir. Mas esse setor da construção civil, sem dúvida, vai sofrer muito agora a partir daí, né? Ele que vem liderando, digamos assim, esse movimento de retomada da economia. Sim, se mostrou, como sempre, Silvio, um setor altamente resiliente, né? Nós não tivemos demissões no setor da construção civil, pelo contrário, tivemos admissão. E uma coisa muito importante, a tecnologia passou a fazer parte da construção civil, o que até então a gente não via, né? Espero que esse movimento, eu entendo que é necessário um movimento de aumento da taxa de juros em razão da inflação que vem vindo a reboque, eu entendo. Mas também ele pode ajudar na inflação, né? Exatamente. Então, o que se espera é que o remédio não seja tão forte a ponto de não se tornar veneno, né? É bom a questão do tempo do equilíbrio, né? Quer dizer, tu não pode ter uma taxa de juros que iniba investimentos e nem uma taxa de juros que seja tão baixa que não proporcione a poupança, que o investimento sai da poupança. Enfim, é um equilíbrio muito complicado da economia. Aliás, uma das coisas mais no estudo da macroeconomia é exatamente a questão dos equilíbrios dos mercados, né? E aí é uma coisa muito sensível e realmente tu tocaste um ponto fundamental. Bernardo, obrigado pela tua presença. Até a semana que vem. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E neste último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, né? Professor Saul, prazer em vê-lo. É sempre uma satisfação estar aqui, Silvio, uma alegria. Saul, entrada da primavera, o que representa a primavera para o amigo? Desabrochar das coisas, muitas coisas, né? Não, existe nestes períodos em que aqui no sul, né, a temperatura fica mais agradável, um otimismo na relação dos negócios, né? Então, sim, representa o fechamento de um período nebuloso, que foi esse ano de 2021. Existia uma expectativa de um ano melhor, foi um ano difícil, está sendo um ano difícil, né, Silvio? Mas que é nesse último trimestre agora que a gente consiga finalizar os projetos, né, ou parte deles dos nossos negócios. Né? Retomar muitas coisas, né, Saul, que ficaram para trás aí. Como tu disseste bem, quer dizer, 2020 e 2021, né, foram 2 anos de muito sacrifício pessoal das pessoas. A gente sofreu muito com esse isolamento todo, obrigados a ser o isolamento. Mas do ponto de vista, assim, como tu falaste muito bem, a primavera também representa o renascer de muitas coisas, né? Por isso que as plantas desabrocham, o perfume enfim, isso tudo aí é um clima que se cria novo, é um clima que renova as nossas esperanças. O que a gente tem observado, assim, Silvio, é uma... das empresas mais organizadas, tá? É uma vontade muito grande de 2022, ou seja, está se planejando 2022 iniciar então com novos projetos e tal. A gente está com alguns projetos de empresas que estão buscando internacionalização. A pandemia trouxe essas possibilidades interessantes, né? Por exemplo, um país aqui do lado, aqui na América do Sul, que está abrindo muitas oportunidades é o Paraguai, né? E com a Lei Maquila. Ontem ainda nós estávamos num debate com uma empresa, ela é lá da Bahia, ela produz medicamentos veterinários e ela está vendo a possibilidade de colocar um braço da empresa dela no Paraguai. E é muito interessante, certo? O incentivo tributário, a gente estava vendo isso e estudando até para começar a aprofundar esses projetos. A questão da mão de obra,
dos colaboradores em si, a cultura do não turnover, a cultura de não faltar ao trabalho. É muito interessante, assim, essas possibilidades que se abrem, né, com relação à produção. E umas coisas também que a pandemia trouxe, né? Se hoje eu posso contratar um colaborador lá de São Paulo para trabalhar na minha empresa e ele presta serviço de maneira muito tranquila, assim. Então, isso permite que se consiga espraiar, e eu falo muito disso, né? Espraiar os negócios para todo o nosso país e até para fora dele, né? Na verdade, isso aí, essa ampliação, né? O home office também proporciona uma série de diversificação de formas de trabalho, de relações trabalhistas. Saul, rapidamente, em 15 segundos, está otimista com relação ao final de 2021? Olha, sim, certo? Porque para quem conseguiu se organizar, para quem conseguiu entender o mercado e se reestruturar, porque assim, ó, não se pode falar de 2019 e administrar a empresa hoje como se fosse naquela época, ou seja, passou, temos que pensar a partir de agora, né? Tudo que mudou. Então, sim, mas o otimismo, ele move a gente, né, Silvio? Ele nos faz querer ser melhor, né? Porque sem otimismo as coisas ficam muito mais difíceis. Então, obrigado pela tua presença aqui, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Uma boa semana. Grande abraço. Nós vamos ficando por aqui para o nosso Economia e Desenvolvimento, desejando para vocês, claro, uma belíssima semana, que a primavera traga grandes frutos nas nossas vidas, tá bom? Um bom fim de semana, uma boa semana de trabalho para todos vocês e até a semana que vem. Até lá.